E hoje nós vamos falar sobre carreira, sobre a profissão, sobre aquilo que você escolheu ser, o serviço que você presta aí para a comunidade, para a humanidade. Qual é a tua obra? E por falar em qual é a tua obra, quero dizer que sou uma grande fã do professor Mário Sérgio Cortella. Ele é escritor, filósofo, professor e ele tem um livro que chama Qual é a tua obra? Onde ele diz em uma das passagens que nós devemos deixar de olhar para o trabalho como um castigo e pensar nele como uma grande obra, como algo a serviço de. Ele fala sobre o líder espiritualizado, sobre o profissional espiritualizado, ele fala dessas conexões. Qual é o seu legado? O que você vai deixar para o mundo? E eu já aproveito para fazer essa pergunta para você. O que você faz hoje é o que você sonha? É o que você ama? É o que você sempre quis fazer? Qual é a história que você está deixando para o mundo? Qual é a sua marca nesse mundo profissional em que você vive hoje? E é pensando em tudo isso que eu quero trazer para você algumas situações que podem acontecer na sua vida profissional, organizacional, ligada aí à constelação familiar. Lembra quando a gente falou lá atrás sobre as exclusões, sobre o nosso sistema? Nós falamos que quando uma pessoa é excluída, ela se manifesta de alguma forma através da dor, através da doença, através de muitas coisas que podem acontecer no sistema. E uma delas é a sua carreira. Você sabia que você pode estar fidelizado a alguém que foi excluído, seguindo a carreira dessa pessoa, sendo leal a ela, dizendo: eu estou aqui por você. Isso é bom ou isso é ruim? Nem bom nem ruim, não se trata disso. Se trata de qual é a sua obra, o que você está fazendo aqui, qual é o seu legado. O que você faz te enche de amor ou você simplesmente está repetindo um padrão? Além desse olhar para a carreira, nós temos dentro dos processos sistêmicos a constelação organizacional. Afinal de contas, o que é isso? É o mesmo processo da constelação familiar, só que transferida para uma organização, para uma empresa. Dentro do processo organizacional, é muito importante saber, por exemplo, de onde veio a ideia para montar essa empresa. Essa ideia foi sua? Essa ideia foi do seu pai? Essa ideia foi de um colega com quem você conversou e ele teve a ideia e você foi lá e tomou posse dessa ideia e fez dela um negócio? Como foi exatamente que aconteceu a sua empresa? De onde veio o dinheiro para montar essa empresa? Veio de um banco? Veio de uma herança? Veio de onde? Veio do seu trabalho? Qual é a origem desse dinheiro? E o que foi feito com ele? Caso você tenha feito um aporte financeiro, ele foi pago? Como é tudo isso? Tudo isso é de extrema importância dentro do processo organizacional. Quem chegou primeiro na empresa? Quem é mais importante, o dono da empresa ou quem teve a ideia? O dono da empresa ou o dinheiro? Ou tudo isso é importante, ou tudo isso está ligado nesse grande sistema chamado sistema organizacional? Tudo é muito importante e cada detalhe deve ser visto. Por exemplo, dentro de uma organização existe o livro dos funcionários. Ali está a história da empresa. Todos os funcionários devem estar dentro daquele livro e esse livro deve ser visto, deve ser honrado, reverenciado, porque se hoje alguém está ocupando um lugar é porque ontem outra pessoa o ocupou e o deixou. E o deixou como? Deixou porque as pessoas que saem da sua empresa saem felizes ou infelizes. Existem ações judiciais, existem demandas negativas dentro desses processos, no sentido de enganar um profissional, ser desleal com a propriedade da empresa. Você fala mal da empresa que você trabalha? Tudo isso é tão delicado
delicado e tão importante dentro do processo sistêmico que deve ser olhado com muito carinho. A empresa, assim como a família, ela deve ser honrada, deve ser respeitada. A partir do momento que você entra numa empresa como um profissional, você deve respeitar a hierarquia, mesmo que o seu cargo seja superior ao processo hierárquico. Ou seja, você entra na empresa como um gerente geral, mas lá dentro dessa empresa existe um outro gerente, existem secretárias, existem funcionários dos serviços gerais, existem contadores, enfim, vários profissionais antes de você. E você chega para liderar essa cadeia. Dentro do processo sistêmico, você está abaixo dessas pessoas. Dentro do cargo, você está acima. É preciso fazer uma separação. Chega um tempo em que todos dentro da empresa estão mais ou menos nivelados em tempo, cada um no seu cargo. E aí pode-se falar de igual para igual. Mas fica aqui uma dica, quando você chega numa empresa, chega pianinho, chega respeitando quem veio antes. Processo sucessório, quando a empresa passa para um herdeiro ou quando você vende a sua empresa, também é um processo sucessório. A venda da empresa, quem veio depois. Tudo isso deve ser feito com máxima honra e reverência, respeitando quem veio antes. Muitas vezes você chega ali na empresa com gás, com grana para injetar, mudando uma série de coisas e tirando a cara da empresa, às vezes desconfigurando, desonrando quem veio antes. É preciso bastante delicadeza com esse processo, para que tudo seja feito da maneira correta e a empresa continue rendendo. Já viu aqueles casos onde o pai trabalhou uma vida inteira e aí ele passa a empresa para o filho? O filho chega já desonrando o pai, fala, nossa, cara, o velho era louco, não fazia nada direito, vamos mudar aqui, vamos mudar ali. E de repente ele vai lá e muda tudo e a empresa afunda. Por quê? Desonra no sistema. Toda a desonra traz dor, assim como a exclusão traz uma dor e às vezes a dor é grande, é um sacrifício do próprio negócio. Dentro desse processo de carreira organizacional, tudo deve ser visto com muito cuidado, respeitando quais ordens, quais leis, as ordens do amor. São as mesmas leis, as ordens do amor. Quem veio antes, é grande. Quem veio depois é pequeno. O dono da empresa é maior que os funcionários, mesmo que ele só tenha tido a ideia e que ele não execute nada dentro da empresa. Ele só foi o gênio da ideia. Ele é maior que qualquer pessoa que venha depois. Quem veio primeiro, veio primeiro. Quem veio depois, veio depois. É sempre assim. Não importando aqui o intelecto, a sua capacidade cognitiva. Nós estamos falando de ordem. A ordem precede o amor, a ordem precede a organização. Presta atenção, a organização que eu digo a empresa. Combinado? Então vocês vão fazer aí um exercício. A constelação organizacional, ela é um processo à parte. Eu estou falando aqui para vocês, mas o nosso foco aqui de exercício dentro dessa mentoria é carreira. Então nós vamos fazer alguns exercícios de carreira e eu fico aqui à disposição de vocês para tirar dúvidas caso você tenha a própria empresa e fique com dúvidas em relação ao que foi falado. A pessoa jurídica é uma pessoa, assim como a pessoa física. As leis sistêmicas são iguais, tanto para a família como para a organização. Então, transfira todo o conhecimento que você já tem até agora com família para a sua organização. E perceba aí se você está no lugar certo. Seja você o dono da empresa, o gerente, um funcionário, um colaborador que vai lá na empresa de vez em quando. Observa aí o lugar que você está ocupando e veja se você está fazendo isso de forma adequada, sistêmica. Combinado? Um beijo para você, ótimo exercício e o próximo tema é relacionamento. Espera aí que vem
coisa muito boa para você no final dessa mentoria. Beijo!